Está passando aqui, mas não está refletindo. Teste, teste. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa universidade e a esse momento único que é receber a doutora Bel Guerra. Então, é um prazer recebê-los, tanto os nossos acadêmicos, quanto os egressos, quanto todos os profissionais da área. Então, a Bel, com certeza, tem muito a acrescentar para cada um de vocês. É uma satisfação recebê-la aqui na nossa universidade, assim como receber vocês todos. Então, que seja um ótimo evento, teremos aí sorteio após o evento. A Bel vai tirar foto com todos vocês, então se acalmem, tá? Sei que todo mundo fica querendo uma foto, e é importantíssimo esse momento, então depois que terminar a palestra, a Bel vai estar à disposição, a gente vai ter um coffee break depois, então vai ser um momento de confraternização. Então, um ótimo evento para todos vocês, e agora o show é seu. Fique à vontade para se apresentar. Seja bem-vinda, doutora Bel. Obrigada. Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer. Eu estou super feliz de estar aqui hoje. É minha primeira vez na UCDB. Nunca tinha vindo na universidade, mas me formei aqui em Campo Grande também. Todo mundo já sabia disso? Sim? Todo mundo aqui já me conhecia? Quem já me conhecia, levanta a mão. Quem nunca me ouviu falar de mim está ouvindo falar pela primeira vez hoje. Olha, temos 5 pessoas. E vocês são da biomedicina estética também? Não? Físio? Ah, mas da estética também. Todo mundo aqui quer ir para a área da estética? Sim? Tem alguém aqui que não é da área da estética, que caiu de paraquedas aqui? Não. Você? Você é de que área? Hã? É? E por que você veio nessa palestra hoje? Pelo tema? Achou interessante? Legal, espero que seja de muito valor para a sua profissão. O grande objetivo dessa palestra aqui hoje é dar o caminho para que vocês deixem de ser estudantes. Todo mundo aqui é estudante? Todo mundo aqui é da faculdade? Não? Sim? Foi aberto para o público também? Beleza. Independente de ser aberto para outras pessoas além de estudantes, o que eu quero, o meu objetivo aqui hoje é fazer com que vocês deixem de ser anônimos e se tornem profissionais referência no mercado. E por que eu tenho como agregar nesse tópico? Porque 6 anos atrás eu era anônima. 6 anos atrás ninguém ouvia falar de mim. 6 anos atrás eu estava na faculdade também. Eu me formei em 2018, então eu tenho 6 anos só na área da ROF. E hoje eu tenho bastante relevância na área da biomedicina estética, eu tenho alunos em todo o Brasil, nós temos 3 escolas, nós temos cursos internacionais, então, de certa forma, eu consegui o que eu vou ensinar para vocês. Eu deixei de ser uma estudante autônoma e me tornei uma profissional referência no mercado. E muitas pessoas que me veem hoje, como essas 5, provavelmente, que estão me conhecendo aqui, elas devem olhar e falar, caramba,
Nossa, quanto sucesso ela tem, que maravilhosa deve ter sido a trajetória dela. Só que ninguém imagina os perrengues que a gente passa, né? Todo mundo aqui passa perrengue. Então, a escola da Bel hoje, ela tem uma narrativa muito forte que é a do arco-íris. Todo mundo conhece a escola da Bel, que tem um arco-íris estampado. Em todos os meus stories aparecem os nossos arco-íris. E o arco-íris ele tem uma história lindíssima. Então, só para introduzir e contextualizar vocês, imagina que hoje a gente saia lá fora e tenha um arco-íris lindo no céu. O que teve que acontecer antes para sair um arco-íris? O quê? Chuva, começar a chover. Então, é exatamente isso que o nosso arco-íris representa. Se você quer o pote de ouro no fim do arco-íris, você vai passar pela chuva primeiro. Então, ao longo dessa palestra, eu vou trazer para vocês toda essa narrativa, mostrando desde os perrengues da minha época de recém-formada, quando eu era uma estudante anônima, até eu encontrar o pote de ouro lá no final do arco-íris. Pessoal, não está funcionando. Aí. Então, se o pote de ouro está no final do arco-íris, ele só aparece depois da tempestade. Tudo começa com o tempo fechado. No início, não é fácil para ninguém. Não foi fácil para mim, foi fácil para você, Dai. Foi fácil para você, El. Foi fácil para você, Dani. Não é fácil para ninguém no começo. Nem para aqueles que parecem ser mais privilegiados. Quem conhece a minha história sabe que eu vim de uma família de médicos e a minha mãe também é da área da estética. E pronto. Ela tem clínica, ela tem uma mãe médica, ela tem um estoque de produtos à disposição dela. Assim é fácil, né? Assim todo mundo consegue começar, né? Não. Por quê? O que me faltava? Se hoje você tiver uma sala, uma maca, um frigobar, produto, você não pode atender, porque falta uma coisa, que é o quê? Paciente. Esse a minha mãe não tinha para me dar no meu colo, não. Então, até para aqueles que parecem mais privilegiados, o começo é difícil. E ninguém começou sem ser do zero. Todo mundo que está aqui, que é estudante, vai começar do zero. Eu comecei do zero. Qualquer profissional, por maior que ele seja, se você olhar um profissional hoje, tem 1 milhão de seguidores que fatura 1 milhão por mês. Ele começou do zero também. Então, comigo, claro que não seria diferente. Essa sou eu na faculdade de biomedicina. Eu atendendo pacientes, eu fazendo ultracavitação, eu no laboratório de microbiologia, eu ali vendo microscópio, as fotos de colação, e eu fazendo microagulhamento, nem dá para ver direito, mas é naquela época que a gente deixava o paciente vermelho, cheio de sangue. Então, eu também tive o meu início com a toquinha, aquela toquinha ali, eu apelido carinhosamente de quê? Toquinha da tia da tapioca. 100% proibido na área da estética, viu? Melhor usar uma toquinha branca do que a toquinha da tia da tapioca. E aí, a gente acha que vai melhorar, né? Mas o que acontece? Piora. Então, lembra que o tempo estava fechado? Ele só estava fechado. Agora vai começar a tempestade. Aí vai começar a chuva forte mesmo. O que foi essa época na minha fase? Foi quando o CRBM proibiu o antes e depois. Vocês lembram disso? Tem várias áreas que foi proibido postar antes e depois, na medicina, na odonto, na biomedicina. Agora eu estava conversando com alguém sobre ter sido proibido o peeling de fenol. Então, agora, a tempestade está formada para você. O que você vai fazer se você vive fazendo peeling de fenol e agora foi proibido? Então, nesse momento, uma decisão precisa ser tomada. Por quê? É aqui que muita gente desiste. Então, imagina, você saiu da faculdade, você investiu numa pós-graduação, você fez o passaporte na Escola da Bel, que é o nosso curso mais completo, e aí você investiu todas as suas fichas, alugou uma sala, comprou estoque. Quando você acha que as coisas vão melhorar, vem sempre uma dificuldade a mais, vem sempre uma pedra a mais. Então, a maioria das pessoas desistem nessa hora. E eu vejo muitas pessoas desistirem, e é por isso que eu palestro, que eu sempre tento levar o máximo de conteúdo para inspirar vocês a não desistirem. Porque a gente fica desanimado. Quando a gente está com a agenda vazia, você olha lá numa quarta-feira à tarde e não tem nada para fazer. Quando tem um retorno, ou quando tem uma limpeza de pele, que é um ticket mais baixo, não é isso que a gente quer.
Então, esses primeiros momentos após a formação, eles são tortuosos, eles são muito ruins, mas a gente precisa lembrar que o tempo fecha, tudo piora e depois, aos poucos, o tempo vai abrindo. Então, nessa época que eu tive a proibição do CRBM, eu não podia mais postar antes e depois, eu tive uma ideia. Uma ideia não, eu tive uma percepção. Eu percebi que existiam profissionais que estavam sobrevivendo. E por que eles estavam sobrevivendo e eu não? Eles faziam uma coisa de diferente. Eles falavam. Eles abriam a boca para falar. E o que acontece hoje com os profissionais que não têm relevância no mercado, que têm poucos seguidores, que têm poucas curtidas, que têm poucos pacientes na agenda? Eles só botam aquele monte de publicação que parece panfleto. Eu vejo só as cabecinhas fazendo assim, né? Concordando. E aqueles profissionais que têm sucesso, o que eles fazem? Eles falam. Você abre os meus stories, eu estou lá falando. Você abre o meu feed, eu estou lá falando. Você vem me encontrar, eu estou aqui falando. Então, eu percebi que eu precisava falar. Eu precisava me mostrar para o mundo. Eu precisava abrir a minha boca para mostrar o conteúdo que eu tenho para ajudar as pessoas. E foi isso que eu fiz. E aí eu comecei a fazer vídeos para o Instagram. Nessa época, o Instagram estava começando a ter vídeo. Vocês lembram que Story é uma ferramenta recente? Até 2018 não existia Story. Então, as pessoas estavam começando a falar e todo mundo tinha vergonha. Quem aqui tem vergonha de fazer vídeo? Quase todo mundo tem vergonha. Tem vergonha até de levantar a mão para falar que tem vergonha de fazer vídeo. Né? Então, eu também tinha vergonha. Vocês estão vendo eu aqui falando numa boa, sorrindo, vocês acham que para mim é fácil. Hoje é. Mas quando eu comecei, eu parecia um rato tímido. Eu fui gravar o meu primeiro vídeo, eu coloquei uma ring light, igual esse negócio da câmera aqui, nessa distância. Sentei lá no fundo da minha sala para ficar bem longe do celular. Por quê? Porque a gente tem vergonha do cabelo, a gente tem vergonha do rosto, a gente acha que o nariz é torto, que a boca é torta, que o cabelo tá feio, que a gente é feia. Então, gravar vídeo é muito desconfortável no início. Mas essa foi a minha primeira virada de chave. A minha primeira virada de chave foi quando eu comecei a mostrar quem eu era no meu Instagram. Então, eu saí desse Instagram aqui que parecia um panfleto. Eu tinha só publicações assim, você sabe o que é toxina botulínica? Qual a diferença entre ácido hialurônico e toxina botulínica? Lá na minha foto do perfil tinha uma logo, não tinha o meu rosto. Eu tinha arquivado todas as minhas publicações, mas eu tinha 13 mil seguidores. Como assim, Bel? Você comprou seguidores? Você fez sorteio? Não. Eu sempre tive o hábito de mostrar a minha rotina no Instagram. Para quem não sabe, eu fui Miss Dourados, então eu sempre tive essa habilidade, eu sempre fui uma pessoa vaidosa e eu sempre tive a habilidade de comunicação no off, tá? Na rede social foi bem difícil para mim. Mas eu sempre fui conversadora, eu sempre fui de dar dica. Quando eu fazia faculdade, eu levava um estilo de vida super saudável, eu fazia marmita, eu compartilhava no Instagram. Então, eu tinha uma audiência bem grande. Os meus pais são conhecidos lá em Dourados, eu tenho muitas amigas. Então, todo mundo sabe quem é a Bel lá em Dourados. E eu tinha esses 13 mil seguidores, que eram pessoas reais, mas que não era o meu público ideal. Então, eu também era influenciadora de algumas lojas, tipo assim, Arezzo, Valizer, Schutz. Eu era blogueira, eu ia lá, fazia story, às vezes eu ganhava R$250 a cada conteúdo que eu fazia, ou às vezes eu pegava em permuta, meu marido ficava doido, né, marido? Né, que você fez eu parar de ir na Arezzo? Porque não valia a pena. Então, todo esse conteúdo que eu fazia me trazia público diferente do público que eu queria vender, porque era uma garotada mais jovem, que isso vai fazer um procedimento, é só um preventivo. O que eu queria? As velhas ricas do Mato Grosso do Sul, as fazendeiras, né? São ótimas essas pacientes, que precisa de fio, que precisa de bioestimulador, que precisa de full face. E essas pacientes, elas não me viam como autoridade, porque eu estava fazendo um conteúdo assim, que parecia um panfleto, porque o meu primeiro destaque era eu ali na Arezzo, o segundo era de maquiagem, então eu não estava comunicando aquilo que eu queria atrair. E aí foi quando eu comecei a fazer essa mudança aqui nas minhas redes sociais. Comecei a fazer vídeos, comecei a dar algumas dicas, comecei a fazer lives. Qual o seu tipo de olheira?
rinomodelação, as 7 quedas da face, eu comecei a falar aquilo que as pacientes queriam ouvir. Então, esse foi um momento que esses 13 mil seguidores começaram a trocar. Eu comecei a levar muito unfollow. A meninada que gostava de ver a Bel Narezo não queria ouvir a Bel falar sobre as 7 quedas da face, porque elas nem tinham queda nenhuma da face. Eram meninas de 18 anos. E eu queria mulheres de 40, 50 anos. Então, perder seguidores faz parte do projeto quando você quer audiência qualificada. A gente não quer paciente a todo custo. A gente não quer aquela paciente chorona, que pede desconto, reclamona, assim como a gente também não quer seguidor a qualquer custo. Eu prefiro aqueles que queiram, que me queiram. Isso é uma autoestima, né? A gente valorizar aqueles que valorizam a gente. Então, eu não quero que vocês fiquem pensando em ter mais seguidores. Vocês têm que ter seguidores qualificados. E aí eu mudei a minha comunicação, comecei a falar, comecei a ser vista, e nisso tudo importa. O jeito que você arruma o seu cabelo, o jeito que você se maquia, a roupa que você veste, o jeito que você gesticula, o jeito que você fala, o tom da sua voz. Quando você está fazendo um vídeo, você está expondo tudo isso. Então, isso aumenta a possibilidade de gerar conexão com o paciente. O paciente começa a gostar de te seguir. E quando ele pensar em alguém, ele vai pensar em você. Isso não acontece quando a gente segue por muito tempo uma influenciadora? A gente começa a gostar dela, da família dela, a gente manda um monte de direct para ela sem ela nunca ter notado a gente. Então, é isso que os vídeos fazem. E como eu disse, essa foi a minha primeira virada de chave. Então, o tempo começou a abrir. Estão acompanhando? Tá, o tempo fechou, veio a tempestade passou, e aí algumas coisas começaram a acontecer na minha vida. Uma delas foi, eu fui chamada para ser professora na faculdade, e isso era um desejo enorme do meu coração. Aqui, ó, tem um recortezinho bem pequenininho, falando que uma das minhas metas era ser professora na faculdade em que eu me formei. E olha lá, eu sendo professora na faculdade que eu me formei. Por que a faculdade que eu me formei me chamou para ser professora? Por causa do meu conteúdo. Eu tinha mais ou menos 8 meses de formada quando tudo isso aconteceu, quando o CRBM proibiu as fotos de antes e depois, quando eu comecei a gravar vídeos, era no final de 2019, e eu consegui atingir um dos meus primeiros objetivos profissionais, que foi dar aula na faculdade. Vocês acham que isso trouxe relevância para mim? Com certeza trouxe, por 2 motivos. Primeiro, as pacientes falavam, eita, ela é professora na universidade. Tem gente desqualificada na faculdade? Não. Segundo motivo, eu comecei a ser chamada para dar curso. Então, essas alunas, que eram minhas alunas na faculdade, ali na faculdade eu dava aulas teóricas, que era o que a faculdade permitia. Mas no meu consultório, elas me pediam curso VIP, elas me pediam cursos particulares. Então, esse meu primeiro objetivo foi atingido por conta da minha comunicação nas redes sociais. E é claro que depois disso, muitas outras coisas vieram. Então, aqui tem uma foto da minha primeira sala, ó, era uma sala bem simples, era uma sala que já tinha na clínica da minha mãe, todo esse mobiliário era dela. Aliás, da inquilina, que era dessa sala, e a única coisa que eu tinha era uma maca novinha que meu pai me deu de presente de formatura. Então, o meu começo foi muito simples, como o de todas vocês também vai ser. Aqui eu tinha um cartãozinho de visita que eu entregava para todo mundo, em qualquer lugar que eu ia, eu levava o meu cartão de visita e falava do meu trabalho. Então, isso é uma coisa que muitas pessoas não fazem. Eu sempre dou o exemplo, às vezes a gente vai numa... Quem disse, Berenice, comprar uma maquiagem? Você entra, escolhe a maquiagem, você sai, você não falou do seu trabalho para ninguém. Não, tá errado. Eu sempre falo assim, aproveita, deixa, porque as mulheres sempre falam, né? O que você gosta? Você é vaidosa? Sim, eu sou vaidosa, trabalho na área da estética, faço harmonização. Aproveita as deixas. Nossa, como você é bonita. Então, eu tenho uma clínica de harmonização facial. Falem do trabalho de vocês, porque é assim que as pessoas vão começar a lembrar de vocês. Eu não perco uma oportunidade de fazer isso. Aonde eu vou, eu sempre estou falando do meu trabalho. E aqui eu tinha todos os procedimentos que eu fazia. Então, a gente não começa só vendendo full face. A gente começa fazendo microvasos, que é o procedimento de PEIN, a gente faz intraderma, a gente faz microagulhamento. Então, eu fazia tudo isso que hoje a gente ensina na escola. Hoje na escola a gente tem curso de todos os procedimentos. Por quê? Porque é nisso que eu acredito.
Eu não acredito que você pode sair recém-formado e fazer só full face. Porque full face é caro, as pessoas ainda não veem tanto valor em você. Você precisa começar com aquilo que você pode. Então, se você faz uma limpeza de pele, esses dias, uma mentorada minha me mandou um feedback falando, Bel, eu tinha uma objeção enorme de fazer limpeza de pele porque eu achava que era coisa de profissional barato. Aí eu fiz o curso da escola de limpeza de pele e aí veio uma paciente para fazer limpeza de pele. Eu falei, legal, pelo menos já vai ajudar eu ter retorno do curso que eu investi. E aí, na consulta da limpeza de pele, ela fechou um pacote de 8 mil para essa paciente. Então, olha que muitas vezes a gente deixa de deixa passar essas oportunidades porque não quer fazer uma limpeza de pele. Então, se você não quer fazer, bota uma pessoa na tua clínica para fazer. Aí a gente começa a empreender. É assunto lá para frente, mas eu só quero abrir a mente de vocês para que vocês não acabem se fechando na harmonização facial. A estética é muito ampla, tem cabelo, tem tecnologia, tem bumbum, tem muita coisa que a gente pode fazer. E aí começou a surgir o arco-íris. Foi quando eu percebi que aquilo que tinha sido a minha maior dor se tornou o meu maior triunfo. E aí grandes coisas começaram a acontecer na minha vida. Então, toda essa trajetória, desde quando o tempo estava fechado até o arco-íris aparecer, vocês perceberam que eu contei toda uma história? Isso que eu acabei de fazer se chama narrativa. E vocês prestarem atenção do início até o fim. Então, eu não quero ensinar para vocês como fazer storytelling. Eu não quero ensinar para vocês como fazer copywriting, que é uma escrita persuasiva. Eu quero mostrar para vocês como é que se faz. E é dessa maneira que eu acabei de fazer. Então, você contar a sua história vai fazer com que as pessoas prestem atenção, porque desde que o mundo é mundo, as pessoas sentam ao redor de fogueiras para ouvir histórias. Todo mundo presta atenção quando você tem uma boa história para contar. Só que vocês não contam a história de vocês. Eu tenho certeza que se eu abrir o seu Instagram... Não, você é minha aluna da mentoria, você com certeza deve ter feito. Se eu abrir o seu Instagram, não vai ter uma história sua contando toda a sua trajetória. E por que é importante isso? Para que as pessoas comecem a construir uma percepção de valor sobre vocês. Então, quando eu era recém-formada, eu lembro que eu tive uma paciente que ela era muito grande para mim, porque ela era primeira-dama de uma cidade vizinha de Dourados. E ela me pagou R$5.000. Naquela época eu achava que isso era o máximo que uma pessoa podia ganhar na vida. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro daquele jeito. Então, aquilo foi um marco muito grande para mim. Mas por que essa mulher confiou em mim? Porque a filha dela, a mulher nunca tinha ouvido falar de mim, mas a filha dela me acompanhava no Instagram, viu que eu compartilhei a minha faculdade inteira. Eu tinha aula de microbiologia, eu mostrava. Eu ia num congresso, às vezes eu entrava no busão, ia lá para São Paulo participar de um congresso como estudante, assim como hoje a gente tem o BG, e muitos estudantes vão. Então, eu sempre compartilhei isso. Eu estava numa palestra, eu estava ali postando. E essa menina confiou em mim por conta da minha trajetória e levou a mãe dela lá. Então, olha que legal, como é importante a gente contar as nossas histórias, porque as pessoas começam a confiar na gente por causa daquilo que elas veem nas redes sociais. Então, se você é um anônimo na rede social, muitos de vocês até têm um Instagram de biomediciner, né? Tem o biomed.analaura, só que nunca posta nada lá. Às vezes até no TikTok tem um perfil... As minhas estagiárias de São Paulo, elas são inspirações para vocês. É incrível o conteúdo delas. Tem conteúdo viralizado no TikTok. E eu sempre falo para vocês, façam como elas fazem, que é a mesma forma que eu também fazia. Porque foi isso que fez com que quando eu era recém-formada, a primeira-dama deita lá na minha maca. E ela me mandou um feedback enorme, falando que ela já tinha feito com cirurgião plástico e não tinha ficado tão bom. Vocês imaginam aquilo para mim? Eu nem acreditava. E isso só foi possível por conta dessa trajetória que eu fiz nas redes sociais. E que faço até hoje. Se vocês me acompanham, vocês veem que, com frequência, eu me apresento e me apresento novamente e falo o que eu tenho e o que eu conquistei e o que eu fiz para chegar até aqui. Porque eu estou contando a minha história para as pessoas que estão chegando no meu perfil também. Então, as histórias geram conexão. Contem as histórias de vocês. E não achem que a história de vocês é chata, mas não aconteceu nada na minha vida. O que aconteceu de diferente na minha? Nada. É só mais uma história.
Assim como a minha história é interessante para vocês, a de vocês vai ser interessante para muitas outras pessoas. Então, tem uma frase que eu adoro, que é essa daqui, que eu usei no lançamento do meu livro. Tudo que nós temos, do dia que a gente nasce até o dia que a gente parte, são as nossas histórias, nada mais. A gente não vai levar nada daqui, só a nossa história, o que a gente viveu. Então, essa é a importância de vocês contarem a história de vocês. Então, na minha narrativa, em tudo isso que eu contei até agora, eu consegui inserir os elementos da minha identidade visual. Eu expliquei para vocês no início que o nosso elemento da identidade visual é o arco-íris. Então, eu falei da tempestade, falei de quando o tempo abriu, falei de quando o arco-íris surgiu. A gente ainda vai chegar no pote de ouro, tá? Mas o que eu fiz? Eu criei um universo à parte, o mundo Belguerra, o arco-íris, toda a narrativa que eu conto parece um universo à parte. Então, isso faz parte do meu branding. Vocês escutam essa palavra hoje em dia? Ela está na moda, né? Passou pelo marketing digital, a identidade visual. Só que o branding, ele é muito mais do que isso. É você criar, literalmente, como eu disse, esse universo. Então, se vocês olharem nos meus slides, vai ter o arco-íris, na minha narrativa vai ter o arco-íris, na escola tem o arco-íris, tem na parede, tem no banheiro, tem na luminária, tem no material, tem nos cosméticos, tem em tudo, tem no canal do YouTube, tem na nossa plataforma de cursos, tem nas nossas almofadas. Então, o branding é um conjunto de elementos que transformam você em uma marca pessoal. E foi isso que eu tentei construir ao longo dos últimos 6 anos. No início, eu ainda não tinha como fazer isso de uma forma forte, bem posicionada, porque eu ainda estava começando. Então, nenhum início vai ser tão poderoso assim. Só que vocês precisam começar fazendo aquilo que eu acabei de falar. Vai para o Instagram e fala. E a partir daí você vai começar a ocupar um espaço na cabeça das pessoas, que é exatamente essa a definição de posicionamento. Não é a Bel que está falando, é o Google. Olha lá o resultado do Wikipedia. Posicionamento refere-se ao lugar que uma marca ocupa na mente dos clientes. Então, posicionamento não é usar blazer preto. Posicionamento não é fazer unboxing de bolsa de luxo. Posicionamento não é só usar escarpã com a sola vermelha. Não é só ter um carro importado com um laço vermelho para tirar uma foto e postar. Posicionamento não é nada disso que os gurus do marketing digital têm falado para vocês. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, se endividando para ser um recém-formado com uma BMW na frente da clínica, porque ele jura que é assim que os pacientes vão achar que ele tem valor e que ele vai conseguir vender mais alto. Então, posicionamento definitivamente não é isso. O que é, então, Bel, posicionamento? Como que eu consigo fazer um posicionamento e ocupar um lugar na mente do meu cliente? A chave está aqui. A chave do posicionamento é o seu conteúdo. Não é para vocês fazerem unboxing de bolsa de grife achando que isso é posicionamento. Posicionamento é um conjunto de reflexões, críticas, opiniões intencionais que vão gerar conexão com você e a tua audiência e eles vão querer comentar no seu conteúdo. Porque o posicionamento nada mais é do que o seu ponto de vista. A forma que você faz, a forma que você fala, a forma que você é, a tua essência. Então, quando vocês forem para o Instagram, parem de buscar posts e salvar para vocês replicarem aquele conteúdo. Eu tenho certeza que a pasta salvo de vocês é cheia de referências. Mas para que ficar copiando e colando um tipo de conteúdo que não tem o seu DNA, que você não consiga imprimir ali a forma que você pensa? Se eu virar para cada um de vocês e falar qual é o seu posicionamento em relação à harmonização facial, metade do auditório vai falar: nossa, eu gosto daquela transformação que usa 20 ml, que você olha um antes e depois, ele é super impactante, que transforma o paciente. A outra metade vai falar: não, eu gosto dos tratamentos estéticos, naturais, integrativos, eu gosto de cuidar da pele, eu gosto de outra pegada. Então, vocês entendem que são 2 públicos diferentes? O paciente que gosta disso, ele vai nesse profissional e ele tem um resultado natural, ele vai falar: isso aqui é ruim, porque eu quero isso.
Da mesma forma, o paciente que vai num profissional super natural, que gosta de naturalidade, o dia que ele cai nas mãos desse daqui e eles oferecem 20 ml, ele vai falar, meu Deus, ele tem um caminho horrível, eu jamais injetaria 20 ml de ácido hialurônico no meu rosto, Deus me livre me transformar. Então, vocês percebem que existem públicos diferentes na harmonização? Qual público vocês querem atingir? Qual é o seu posicionamento? Como você pensa? Abre a boca e fala disso. É isso que as pessoas vão ter vontade de comentar. Elas vão falar, cara, eu penso exatamente igual a você. Você é uma ótima profissional, parabéns. Se um dia ela quiser marcar um horário, ela vai marcar com você. Porque é você que vem na cabeça dela. Então, as pessoas, elas precisam principalmente de coragem. Por quê? Porque vocês têm vergonha de levantar a mão para falar que tem vergonha de gravar um vídeo. Então, vocês precisam de coragem para abrir a boca e falar. Vocês precisam de coragem para defender o ponto de vista de vocês, porque o que acontece? Quem pensa assim tem medo de falar que não pensa assim. E quem pensa assim tem medo de falar que não pensa assim. Porque vocês acham que todo mundo que está aqui está com uma pedra na mão e vai arremessar para o lado de cá. E aí vocês não estão preparados emocionalmente para receber uma crítica, para receber um hater, para receber uma pessoa que pensa diferente. Então, posicionamento é você defender aquilo com unhas e dentes, com garras, e você ter certeza da sua verdade. Isso é posicionamento. Não tem nada a ver com grife. Vocês conseguiram perceber? Então, o posicionamento é você ocupar um lugar na mente do seu cliente, porque ele sempre vai te escolher quando ele pensar em uma referência no assunto. E com um volume de pessoas pensando assim, você se torna uma autoridade. Então, pronto. A palestra de hoje está encerrada. Acabei de mostrar... Não tá, tá? Tô brincando. Mas é porque esse é o cerne da questão. Isso é o mais importante que eu tinha para passar para vocês. Se você deixa de ser um profissional anônimo, você começa a usar o seu Instagram para falar e você imprime ali o seu pensamento, vocês vão se tornar autoridades daqui a poucos anos. Vocês vão colher esses resultados. Eu não acredito em fórmulas secretas, mas se eu tivesse que dar uma fórmula secreta, seria isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, não adianta nada se vocês fizerem tudo isso e não colher resultados. Bel, eu já estou fazendo isso, mas a minha agenda está vazia. Porque o seu vídeo, ele pode ter um monte de compartilhamento, um monte de salvamento, um monte de likes, e a sua agenda está vazia. Aí também está errado. Não, Bel, então pera, você não pode acabar a palestra assim, você tem mais coisa para ensinar para a gente. Porque a única métrica que importa para o profissional da saúde é agenda cheia. Olhou para a sua agenda numa quarta-feira à tarde, ela está vazia, está errado. No máximo, vocês podem fechar a agenda para vir aqui assistir a palestra, mas não por falta de paciente, é para vocês ficarem em casa numa quarta-feira à tarde. Não é. Isso não pode. Por quê? Não é que não pode, eu não quero gerar também uma ansiedade em vocês, mas é porque se você se posiciona de forma tão assertiva, as pessoas vão pedir para comprar de você. Elas vão pedir horário e a tua agenda vai encher. Com 1 ano de formada, eu tinha minha agenda cheia. Então, é essa média que eu trago para as minhas alunas, para elas se basearem. Eu não acredito que tem cidade que é mais fácil, cidade que é mais difícil. E falando em cidade, a gente está no Mato Grosso do Sul. Estava conversando com o El aqui agora há pouco. E, gente, que estado que é cheio de pacientes querendo comprar. A gente tem muita demanda aqui, porque o nosso estado vive do agronegócio. Tem muita gente com dinheiro. Tem muita gente que vai para São Paulo fazer procedimento porque não encontra profissionais habilitados aqui. Até as minhas pacientes daqui de Dourados, às vezes vão para São Paulo fazer procedimento comigo porque é chique fazer procedimento fora. Então, eu sei que santo de casa não faz milagre, mas quando a gente se destaca no nosso estado, você é número 1 de Campo Grande, de Rio Brilhante, de São Gabriel do Oeste, de onde vocês forem, as pacientes vão encher a agenda de vocês. Então, em nenhum momento nessa palestra, eu falei para vocês, marketing é isso, isso e aquilo. Eu quero mostrar para vocês como fazer. Não quero definições. Eu quero prática. O que eu estou fazendo aqui desde a hora que eu subi no palco? Me comunicando, falando. A comunicação, a habilidade de comunicação é a única coisa que vai fazer com que as pessoas queiram comprar de você,
E aí, ó, não é a Bel que está falando, lá no Google está escrito isso. O que você precisa para fazer um bom marketing? Excelentes habilidades de comunicação. Teve uma aluna minha que veio aqui me dar um oi, Lari, né? E eu falei para ela, vai ali dar um oi para a Luciana, porque a Luciana é minha aluna da mentoria também. Eu tenho vergonha, não tem não, vai ali dar oi para a Luciana. Porque se vocês são profissionais da área e vocês precisam de um botox emprestado porque acabou, tem que saber quem que é. Se você está na igreja, imagina que isso daqui é uma igreja, aí tem uma pessoa ali que super faria botox e você está aqui, ela não sabe que você faz botox, por quê? Porque você não se comunica. Vai lá, aperta a mão da irmã na igreja, faz um networking com ela, conversa com ela, igual o exemplo que eu dei de quando vai na loja, entrei aqui na Quem Disse Berenice, comprei, saí. Não! Fala do que você faz, porque é isso que vende. O marketing que vende é um marketing com comunicação. E habilidade de comunicação não é só falar, você tem que ter uma fala persuasiva, você tem que mostrar que você tem conhecimento naquilo que você está falando. Eu sempre dou o exemplo de um nutricionista da época que eu estava na faculdade. Eu nem tinha muito interesse por nutrição, mas eu assistia os vídeos dele no YouTube de 20 minutos só por assistir, porque parecia que a pessoa tinha tanto domínio no assunto. Sabe quando você fica vendo a pessoa falar, meu Deus, parece que ela é tão inteligente? É isso que a habilidade de comunicação mostra pra gente. Você tem que ter domínio, você tem que ter clareza daquilo que você vai falar, da sua mensagem. Lembra na aula de português que tinha o comunicador, o transmissor, a mensagem que tem que ser entregue e tal? Então, comunicação é isso. É você falar daquilo que você faz de maneira persuasiva para que a pessoa queira comprar de você. Então, eu tenho uma teoria para essa pirâmide do sucesso. A base dela é comunicação e redes sociais. São algumas das coisas que a gente falou aqui até agora. E eu não coloquei isso na base da pirâmide à toa. Eu coloquei porque eu realmente acredito que para você construir algo grande e alto como uma pirâmide, a sua base ela tem que ser muito forte. Você tem que ter uma base sólida. E essa base é composta pela sua boa comunicação e pelas suas boas redes sociais. E aí você vai conseguir elevar o seu patamar para você ter um bom networking, que a gente vai falar lá no final desses slides. Então, destrinchando um pouquinho mais a habilidade de comunicação. Essa é uma parte que eu adoro, meu marido também adora, quando eu pergunto para vocês. Para você ser uma pessoa que tem muitos relacionamentos, vocês têm que ser uma coisa legal. Vocês são chatas? Pensa bem. É difícil falar da gente, né? Olha o burburinho que gera. Tá vendo? Tá vendo? É disso que eu tô falando. Tem muita gente chata, com a cara feia, com a cara amarrada. Eu falei na palestra que eu dei na faculdade que eu me formei, que eu também tinha dado uma palestra na faculdade lá de Dourados. E aí eu dei a palestra, fui tirar foto depois, aí os estudantes, ó, eu tô aqui assim, né, tirando foto. Aí os estudantes vêm, faz assim e sai. Eles não me dão oi, eles não olham na minha cara, não dão um abraço, não dão um beijo, não falam um obrigado, tira foto como se eu não estivesse aqui. Aí depois sabe o que acontece? Ai, Bel, meu sonho é trabalhar com você. Não vai, porque é chata. Porque não fala comigo, porque não olha na cara, não contrata gente chata, gente. Eu tento ser legal, todo mundo que trabalha comigo tem que ser legal também. Então, a primeira coisa que vocês precisam ser nessa vida é uma pessoa legal. Porque ninguém quer se comunicar com gente chata. Ninguém quer se relacionar com gente chata. Segunda habilidade. Ser bom tecnicamente, hoje em dia, não é mais um diferencial. Se você coloca na bio do seu Instagram que você tem a melhor técnica de lábio, não adianta nada. Porque ninguém vai numa pessoa que tem uma técnica de lábio ruim. Então, ter uma boa técnica hoje em dia é obrigação. O que vocês têm que buscar desenvolver? Pessoal. Ser uma pessoa legal, ser uma pessoa com boa comunicação, fazer a diferença na vida das pessoas, ser alguém que inspira. Porque quando o paciente gosta de você, ele tem dois motivos para ir em você. Um, porque você é boa tecnicamente, e outro, porque você também é uma pessoa legal. Aí você acha que ele vai arriscar ir em outro lugar? Não, porque ele te adora, cara, ele te ama. Você é insubstituível na vida daquele paciente. O que eu quero que vocês sejam é aquela pessoa que o paciente entra
e sai da tua sala se sentindo feliz. Nossa, eu adoro vir aqui, é muito gostoso, é muito legal. E o que eu vejo que acontece? Pessoas que não conversam, que a paciente deita, você injeta botox, a paciente vai embora e a vida dela não mudou nada. Então, não permitam que vocês sejam pessoas que a presença não é sentida e que a falta não é notada. Vocês têm que fazer a diferença na vida das pessoas, porque essas pessoas não vão faltar, não vão desmarcar, não vão pechinchar, porque elas valorizam quem você é. Essa é a grande diferença de profissionais que são valorizados e profissionais que ficam com raiva porque o paciente desmarcou, porque o paciente não quer pagar a consulta, porque o paciente fica pedindo desconto, porque o paciente te manda mensagem falando: ai, obrigada, mas na fulana é mais barato. Acontece isso. Muitos aqui são estudantes e ainda não sabem, mas vai chegar um dia que vocês vão receber, infelizmente, essa mensagem e vocês vão falar: meu Deus, a Bel me avisou, o que eu faço agora? Busca ser uma pessoa insubstituível, porque eu escutei de uma paciente a seguinte frase: Bel, eu descobri que você é careira. Eu nem sabia que essa era a minha fama, mas eu tenho fama de careira em Dourados. E ela falou: sabe por que eu não sabia? Porque eu nunca pesquisei o preço de outra pessoa. Nunca nem cogitei em outra pessoa, eu só vou se for em você. Independente do que você cobra, eu estou aqui cada 4 meses. Então é isso que eu quero que vocês escutem das pacientes de vocês. Então, uma boa dica de marketing: seja uma pessoa interessante, muito legal e simplesmente você mesma. Eu não quero que vocês falem: eu quero ser igual a Bel. Não. Eu quero que você seja você. Porque é por causa de você que a paciente vai em você. Se você quiser ser igual a mim, a paciente vem em mim. Mas tem paciente que vai em você, não vai, Lu? Ela vai em você porque ela gosta de você, ela não gosta de mim. Então, não é para você querer ser igual a mim, você tem que continuar sendo igual a você. Inclusive, você é incrível, eu amo você. E aí eu trouxe essa frase aqui que eu gosto muito, que é assim, perguntei a um homem sábio: diga-me, Senhor, em qual área poderia fazer uma grande carreira? E ele disse: seja um bom ser humano. Tem muitas oportunidades nessa área e pouca concorrência. Jesus! Quem fez essa máscara com a minha cara? Tá tudo de bom. Marido, filma elas aqui com a minha cara. Ficou muito boa. Depois todo mundo coloca, tá? Calma, tô no meio da palestra ainda, gente. E se vocês souberem como é podre esse mundo da harmonização facial, gente, a gente tem que vestir uma armadura de ferro para não se contaminar, porque tem muita gente ruim na nossa área, mas também tem muita gente boa, graças a Deus, e são esses que eu quero sempre perto de mim. Então, todo mundo aqui já ouviu a história da zebra? Eu conto todo dia essa história da zebra, quase. Quem já ouviu? Tá bom, vou contar de novo, porque vocês estão insistindo muito. A história da zebra, gente, é do filme Madagascar. Tem o Alex, que é a zebra, e tem o Martin, que é o leão. Ou é o contrário? Contrário, né? Tem o Martin, que é a zebra, e o Alex, que é o leão. E aí, no início do filme, o Martin fala: eu cansei de ser uma zebra igual todas as outras. Todas são brancas, com listras pretas, tananã. E aí acontece um monte de coisa, o filme desenrola, e aí o Martin tá lá no meio da multidão de zebras, e o Alex chega para ele e fala assim: ei, você aí, na fileira 17, não sei o que lá. Eu sei que é você, Martin. Aí o Martin olha assim para trás: como que você sabe? Aí ele falou: porque todos são brancos com listras pretas, mas você é preto com listras brancas. Então, quando eu estou aqui em cima do palco, o que eu vejo? Zebras brancas com listras pretas. Eu não conheço nenhum de vocês. Conheço alguns aluninhos da mentoria, o El, um ou outro eu conheço. Mas a grande maioria, 99%, eu não conheço. Para mim, vocês são todos iguais, todos. Só que daqui a alguns anos, eu quero que um de vocês me puxe no cantinho e fale: Bel, assisti aquela tua palestra, eu fiz tudo que você me ensinou. E hoje eu vou palestrar lá no CDB. E hoje eu vou palestrar lá em algum congresso. Porque você se tornou uma zebra preta com listra branca. Então, no meu livro, eu conto essa história. Meu livro tem até o marcador de página de zebra. E eu sempre faço dedicatório e escrevo assim: que você seja uma zebra preta com listras brancas. E toda a minha audiência do Instagram conhece a história da zebra. A gente vive mandando emojizinho de zebra. Então, levem essa história no coração de vocês para que vocês não se permitam mais ser igual a todos os outros. Ser só mais um. Eu quero que vocês se destaquem. Eu quero que você seja aquela pessoa que chega na sala
e todo mundo percebe, e todo mundo olha. Não quero que você seja diferentão, não, que queira chamar a atenção de todo mundo. Eu quero que você mostre a sua essência, que vocês se permitam ser diferentes, porque cada um de vocês é diferente um do outro. Cada um de vocês tem um DNA, tem uma característica peculiar. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, nenhuma delas são idênticas, nem os gêmeos idênticos. Então, alguma coisa você tem de diferente. O que é essa coisa? Isso é muito autoconhecimento, é olhar para dentro e botar para fora. Aquela característica que todo mundo fala de você desde quando você é pequenininho. Aquele seu diferencial, é isso que vai fazer com que você se destaque. Então, quando você copia alguém, igual o arco-íris, tem um monte de arco-íris pelo Brasil, e não é meu. Sei que tem, as pessoas me mandam no Instagram, Bel, ela fez um arco-íris na parede igual o seu. Não adianta, porque quando não é você que cria, você está reforçando a marca de outra pessoa e oprimindo a tua. Então, por que você quer fazer um arco-íris se você pode fazer uma coisa muito melhor que carregue o seu significado, que carregue a tua história, que você coloca o teu DNA e a tua essência ali? Então, para não cair na tentação de copiar, livrem-se do excesso de referências. O que acontece muito na nossa área? A gente segue todo mundo que faz harmonização. E aí o seu explorar no Instagram fica cheio de harmonização. E o seu pasta salvos fica cheia de referências. E aí você nunca cria, porque você não sabe o que fazer, porque você quer fazer igual de alguém, aí você olha e fala, mas ficou podre o meu, o dela ficou tão legal. Porque não foi vocês que criaram, porque aquilo ali não está cheio de significado, cheio de propósito. Então, parem de buscar muitas referências. E entendam, de uma vez por todas, que a sua essência e a sua autenticidade são o seu pote de ouro. Lembra que eu falei lá atrás que o pote de ouro ainda ia chegar? Eu estava preparando o terreno para falar para vocês que tudo começou lá atrás, com o tempo fechado, aí piorou, o tempo abriu, o arco-íris surgiu, mas e o pote de ouro? Ele demora um pouquinho mais para chegar. Que o arco-íris ele é comprido, então você começa a escorregar, aí demora 2 anos, 3 anos, quando você cai lá no final é que o seu pote de ouro chega. Então não tenham pressa. Não tenham pressa. 6 anos parece pouco, mas não é. Vocês conseguem prever como vai ser a vida de vocês daqui 6 anos? Eu não consigo. Daqui 1 ano eu posso até arriscar, mas daqui 6 anos a gente não sabe. Então vocês ainda estão construindo, mas vocês podem chegar lá no pote de ouro. Então essa daqui é aquela clínica que eu mostrei para vocês lá no início, aquela salinha pequenininha dentro da clínica da minha mãe. Agora a clínica inteira é minha. Clínica Bel Guerra, Escola da Bel, minha mãe continua lá, a gente tem um monte de gente que trabalha junto. E aqui foi a evolução da nossa escola. Então, olha como a gente começou, olha que simplesinho. Uma apostila, uma garrafinha e um chocolate Laca. Que eu sempre fazia o melhor que eu podia. Eu ia na padaria comprar um pão de queijo, porque eu dava curso VIP, tinha uma aluna. Aí eu comprava um chocolatinho e deixava ali para ela. Porque eu estava sempre tentando fazer com que essa aluna entrasse na minha clínica e saísse. Nossa, que dia incrível! Como foi maravilhoso estar com a Bel hoje. Eu não quero que ela entre e saia e foi só mais um curso. Isso eu não permito. Eu não quero ser o único. Eu não quero que as minhas alunas só façam curso comigo. Eu permito que elas explorem, façam cursos em vários locais. Mas eu quero que elas sempre lembrem que o curso na Escola da Bel foi um curso inesquecível, que foi repleto de atividades, que foi repleto de carinho, que foi repleto de brinde, de presente, de música, de cheiro. Todo o nosso universo colorido, e aqui é o BG, o nosso congresso também, que foi a minha segunda virada de chave. Então, quando eu me mudei para São Paulo, por causa do meu marido, eu sou de Dourados, não falei, né? Falei que eu estudei aqui em Campo Grande, mas eu sou de Dourados. Nós namoramos à distância por 2 anos, mais ou menos, e aí eu mudei para lá por causa dele. E aí a nossa escola encheu, eu abri uma escola com 20 lugares, encheu, lista de espera para 1 ano, e eu falei para ele, vamos fazer um evento? E aí eu falei, beleza, vou fazer para 200 pessoas. Foi para 600. No outro ano foi para 2.500. Então, o evento presencial, o networking, a gente ainda vai chegar lá. Ele foi a segunda virada de chave na minha vida e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como vocês podem fazer isso também. Então, entrando, né, falamos de toda a parte da comunicação, vou passar rapidinho aqui pelas redes sociais. Muito se fala sobre dor e desejo, só que as pessoas não sabem como fazer isso? E quando você consegue fazer isso, o cliente vai pedir para comprar de você
sem você precisar oferecer. Então, Bel, como que eu faço isso? Pelo amor de Deus, é isso que eu preciso. Eu imagino que no Instagram de vocês entram lá e falam assim, hoje eu vou falar para vocês os benefícios de fazer um Botox. Só que alguma vez algum paciente já sentou na tua cadeira e falou assim, oi doutora, eu já vim aqui para saber os benefícios de fazer um Botox? Não. Então, vocês falam de coisas que não são as coisas que o paciente chega na cadeira e fala isso para vocês. Então, o que o paciente chega? O paciente sempre chega com uma história. Olha como é fácil criar conteúdo. Porque a história vem pronta. Cada pessoa que entra e sai da nossa sala é um conteúdo pronto para a gente ir lá nos stories contar. Hoje, as meninas atenderam uma paciente lá em São Paulo e elas mandaram no WhatsApp assim para mim. Ai, Bel, hoje a gente atendeu uma paciente incrível. Ela chorou de emoção quando ela viu o lábio dela, porque ela passou por um tratamento oncológico 10 anos atrás e a autoestima dela estava muito ruim e ela ficou muito linda. Aí eu falei, nossa, história super legal. Fui ver o story no Instagram fazendo preenchimento labial na paciente. Chamei ela no WhatsApp e falei, gente, olha que desperdício de conteúdo. Porque fazer preenchimento labial tem mais 490 stories fazendo preenchimento labial. Agora, se você vai lá e conta essa história, aí elas falaram, Bel, mas é porque a gente achou que seria muito invasivo, né? Questão de privacidade e tudo mais. Eu falei, não tem problema. Primeiro que você não precisa mostrar o rosto da paciente, você pode filmar por trás da maca profissional injetando, mostra só o pé da paciente e não precisa contar que ela teve câncer. Conta que ela passou por uma fase difícil e que ela confiou na gente para recuperar a autoestima dela. Então, cada paciente que entra na nossa sala vem com a história pronta. Tem paciente que entra e fala, doutora, essa eu sempre conto. Uma paciente que eu atendi quando era estagiária. Ai, Bel, faz 20 e poucos anos que eu não uso saia, nem short, nem vestido. Falei, o quê? Por quê? Porque tem vasinho. Gente, PIN é um procedimento que você cobra R$200, te custa R$7 uma glicose. E você salva a vida de uma pessoa que está há 20 anos presa debaixo da calça. Então, vocês percebem que eu poderia ir lá no Instagram e falar assim, vem fazer escleroterapia. Mas o que eu vou fazer? Contar isso, vender essa liberdade. Então, quando eu falo para vocês fazerem um conteúdo focado na dor, não é para vocês falarem da queixa, é para vocês falarem da dor. O paciente que fala, eu queria fazer rinomodelação porque o meu nariz é torto, essa é a queixa. Qual que é a dor? Ai, Bel, eu casei e odiei as minhas fotos de perfil. Essa é a dor. Então, o desafio para vocês é pensar qual é a dor que eu resolvo para eu criar um conteúdo contando uma história sobre isso. Porque se você fica falando de botox e preenchimento, ninguém quer assistir, gente. Ninguém quer mais isso. As pessoas querem histórias. As pessoas querem saber qual dor você resolve. Tem paciente que não fica pelada na frente do marido. Vocês acreditam nisso? Porque ela tem vergonha da barriga, tem vergonha do bumbum. Mas, gente, o princípio do casamento não é você ver o outro pelado? Tem gente que não faz isso e a gente consegue resolver isso. Você consegue restaurar um casamento. Vocês têm ideia do que é estética? É muito incrível isso. Então, vocês desperdiçam tempo falando da diferença de botox e de preenchimento. Porque vocês nunca tinham entendido isso, da narrativa e da dor. Então, quando você fala que você resolve essa dor, o paciente deseja, imediatamente ele deseja. Ele vai pagar o que custar. Ele nem vai perguntar o preço, ele vai falar, resolve o meu problema. A gente está num país que é o terceiro maior país que consome estética no mundo. E não só estética, tudo que envolve a vaidade e a beleza. As pacientes compram roupa, parcela na notinha para poder andar bonito. Então, a gente está em um lugar que é fácil vender estética. E quando vocês têm esses gatilhos de narrativa e de dor, a paciente vai pedir para comprar de você. Então, usem todas as ferramentas do Instagram para fazer isso. Faz uma live para contar isso. Faz um Reels para contar isso. Faz um carrossel para contar isso. Faz um story para contar isso. Então, vocês exploram um pouco o arco-íris de possibilidades que é o Instagram.
E o Instagram, ele é um algoritmo, ele tem um algoritmo, e eu sempre falo que o Instagram ele tem autoestima. Por quê? Tá certíssimo. Ele valoriza quem valoriza ele. Se você é uma pessoa anônima no Instagram, se você passa, rola o feed, não curte nada de ninguém, não comenta nada de ninguém, não assiste nenhum vídeo até o final, se você é um usuário aleatório, o Instagram não vai entregar o seu conteúdo. Se você quer ter um Instagram engajado, você tem que devolver na mesma moeda. Se você é um usuário ativo, se você posta stories, coloca música, coloca cronômetro, coloca caixinha de pergunta, faz um grupo de transmissão, interage no vídeo dos outros, responde direct, responde comentário, o Instagram vai falar, epa, essa menina gosta de mim. Então, eu vou devolver na mesma moeda, vou entregar o conteúdo dela para todo mundo. Então, usem, explorem as ferramentas do Instagram, porque quanto mais você explora, mais o Instagram te entrega. Faz um story com vídeo, com música, com horário, com localização. Vocês podem ver os meus stories, tem tudo isso. Porque o Instagram entende que você está ativo na rede social e é isso que o Instagram quer. Coloca um story quando você acorda tomando café. Não escreve nada. Zero engajamento. Faz um story tomando café e escreve assim: bom dia, quem é educado responde. Faz esse teste. Amanhã eu tenho certeza que vai ter 294 stories escrito isso. Mas as pessoas interagem, porque o Instagram é uma rede social. Eu discordo muito de quem fala que o Instagram é uma ferramenta de venda. O Instagram é uma ferramenta de relacionamento. E quando você se relaciona bem com as pessoas vão querer comprar de você. Simples assim. Então, o planejamento e a estratégia faz parte para que você saiba o que postar todos os dias. Eu não posso acordar hoje e falar, deixa eu ver aqui que eu vou postar. Não. Eu já sei, hoje está tendo curso na escola, está tendo atendimento na clínica, eu vou palestrar, eu vou pegar avião para a inauguração de Brasília, então eu vou contar tudo isso. Isso é planejamento. O que vai acontecer mês que vem? Eu já sei o que vai acontecer mês que vem, eu já tenho a minha agenda toda feita, então a minha linha editorial já está toda montada. Mês que vem vai acontecer isso, isso e aquilo, no meu conteúdo você vai ver isso, isso e aquilo. Se você está vendo, a Bel está lá em Nova York mês que vem, vai dar um curso para as alunas. Você não vai entrar no meu Instagram e vai ver um vídeo antigo meu fazendo preenchimento labial. Porque as pessoas querem real time. As pessoas querem ver aquilo que você está fazendo naquele momento. É para isso que existe o Instagram. O Instagram lançou uma ferramenta agora, vocês viram? Para você postar no passado. Vocês viram isso? Se você não postou uma foto da sua formatura, eu não postei foto da minha formatura, porque eu não tive formatura. Mas digamos que eu tenha tido e eu não tinha postado. Aí eu posso fazer uma publicação lá em 2018. Aí ele vai aparecer no meu feed lá atrás. Ele vai aparecer para as pessoas curtirem, mas no feed ele vai aparecer lá atrás. Não é para isso que o Instagram serve. O Instagram serve para você consumir o que está acontecendo hoje, quarta-feira. Quinta-feira. Se eu postar o que aconteceu segunda, passou. As pessoas não vão interagir. Então, eu falo isso para vocês não falarem assim, hoje eu atendi um caso super legal, amanhã, meio-dia, no feed. Não, é hoje, daqui a pouco. Falou no story, daqui 5 minutos está no feed. Então, não fiquem enrolando. Planejamento é isso, saber o que vai postar naquele santo dia. E aqui um meme, né? O que queremos? Grita aí, ficar milionários. Isso! E como queremos isso? Não, trabalhando. Então, eu falo para vocês o seguinte, Instagram dá trabalho? Não. Não. Instagram é trabalho. Se vocês pegarem a minha agenda de todos os dias, tem 1 hora para eu usar o Instagram. Essa 1 hora eu vou fazer tudo que eu precisar naquele dia para deixar meu conteúdo planejado, responder os comentários, responder direct, postar stories, fazer caixinha de perguntas. O restante do dia, eu vou só fazendo a manutenção disso. Então, já postei, vou continuar postando um ou outro story, já postei no feed, vou responder os comentários, tive alguma pergunta, vou responder a caixinha, tive algum direct, vou responder o direct. Então, o Instagram, ele é uma ferramenta de trabalho, ele é uma ferramenta social. Quer vender? WhatsApp.
Tem pessoas que vendem pelo direct. Eu, Bel, não acho que direct é lugar de vender. Existem muitas discussões a respeito disso, mas eu sempre levo as minhas pacientes para o golpe. Passa seu WhatsApp, que lá é melhor de conversar. Então, o que falta para vocês usarem a rede social? Destravar a vergonha. E qual que é a chave para isso? Money. Vocês vão ver a agenda de vocês enchendo quando vocês começarem a usar as redes sociais. Dá até uma motivação, né? Vocês sabem quantos profissionais de estética ganham? Eu gosto de fazer essa enquete quando eu vou em faculdade, porque os estudantes ficam ouriçados. Eu falo para eles quanto que é o seu... Eu não vou fazer aqui, porque aqui tem profissional formado também, mas geralmente eu falo, qual é o seu sonho de faturamento? Aí, um bem emocionado fala 10 mil. 10 mil vocês vão ganhar em um paciente. Se vocês tiverem agenda cheia, nossa, Bel, você está falando que eu vou ganhar 100 mil? Vai ganhar mais. Não vai, mentorados? Ganha mais do que 100 mil, profissionais da área. Ganha 200 mil, ganha 300 mil, atendendo a harmonização facial. Não é mentira o que eu estou falando para vocês. Parece, mas não é. Então, até chegar lá, vai ganhar pouco. Vai ganhar 10. Vai achar muito ainda. Lembra que eu falei quando a minha paciente me pagou 5 mil, eu nunca tinha visto tanto dinheiro? Então, respeitem essa curvinha de aprendizado de vocês, mas tenham essa visão lá no futuro. Continua correndo atrás do objetivo de vocês, porque vocês vão chegar lá e vocês vão lembrar disso que eu estava falando. Então, o resultado, ele vai vir através das redes sociais. Eu gosto muito dessa frase, essa frase é do filme do McDonald's. A sorte favorece os destemidos. Lembra que eu falei da coragem? Não se constrói um império agindo como um rato tímido. Lembra que eu falei do meu primeiro vídeo que eu parecia um rato tímido? Mas ali eu estava começando a construir meu império, estava pegando pedrinha por pedrinha para virar a profissional que eu sou hoje. Eu tinha vergonha de falar na rede social. Eu também achava que minha cara era torta, que meu cabelo estava feio, que minha roupa estava suja, mal passada, mas pelo menos eu estava lá fazendo. Aí na outra semana era mais fácil. No outro mês era mais fácil. No outro ano, eu já estava deslanchando. Então, o que vocês precisam fazer para começar? Começar. Tão simples quanto isso. E aí vem a pergunta de R$1 milhão. E o networking? Lembram do networking? Vocês lembram do networking que eu falei que estava lá no topo da pirâmide? Por que é importante fazer networking? Eu falei agora há pouco para vocês na história da zebra que eu não conhecia ninguém aqui, né? Quem eu conheço? Eu conheço a Lu e a Dai. A Lu foi minha aluna. A Dai estava lá no congresso que eu estava. Congresso. Eu conheço o El. Por que eu conheço o El? O El é de Campo Grande, eu sou de Dourados, eu não conheci o El. Sabe onde eu conheci o El? Chique, gente. Conheci lá em Mônaco. Do outro lado, em outro continente. Foi lá que eu fui conhecer o El, em um jantar. Sabe o que é isso? Networking. A gente estava lá em um congresso. Pessoal da mentoria aqui, são meus alunos. Investiram alto na mentoria. Mentoria é barato? Não é barato, mentoria é caro. Mas eles investiram alto para estar lá. E aí eu noto eles, eu sei o nome deles. Eu sei quem está aqui, eu sei a Lara, eu sei o Dani, eu sei as meninas que estão aqui. Tem aluna minha aqui, né? Você é minha aluna, não é? Viu? Lembrei de você. Você também. Lembrei de você. Então, por que eu conheço essas pessoas? Networking. Porque elas estavam no mesmo ambiente que eu estive. Então, o que vocês têm que investir? Em ambiente. Vocês têm que se colocar nos ambientes que as pessoas grandes estão. Você tem que sentar na mesa dos grandes para você se tornar um. Ai, Bel, mas eu sou uma recém-formada. Mas vai fazer um curso para iniciante. Aí você vai me conhecer. Eu não dou o curso, é na minha escola. Mas hoje de manhã estava tendo curso de iniciante lá na escola. Eu fui lá só para dar oi para as minhas alunas. Tinha aluna de Campo Grande, tinha de Bonito, tinha de Jardim. É delas que eu estou falando. Não é dessas outras que eu ainda não conheço. Então, se coloquem no ambiente onde vocês desejam estar. E congressos são as oportunidades perfeitas para isso. A gente gravou vídeo lá no congresso, não gravou? Então, eu não conheci o El, não fui aluna dele, ele não foi meu aluno, ele não foi meu mentorado, mas a gente se conheceu fazendo networking, assim como todas as outras pessoas que eu citei aqui.
Então, invistam nisso, porque isso é o topo da pirâmide. Não tem como você chegar no topo se você não tiver pessoas. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Toda essa história que eu contei aqui hoje, eu nunca estive sozinha. Meu marido esteve comigo, todas as minhas colaboradoras estiveram comigo, a minha equipe, a minha família, todo mundo me ajudou a crescer. Eu jamais chegaria no topo sozinha. Então, vocês precisam se cercar de pessoas que vão te levar lá. E aí, eu tenho um congresso em São Paulo, que hoje está aberto para vocês, caso vocês queiram se inscrever. Lá em São Paulo, presencialmente, 2.500 pessoas e online, vocês podem assistir no conforto da casa de vocês. Tem o link na minha bio também, caso vocês queiram se inscrever depois. Não sei se dá para ler o QR Code aí. E eu espero mesmo, que vocês tenham gostado da palestra de hoje. Eu vou mandar ela no meu grupo de estudos no Telegram. Eu sempre mando lá. Lá tem áudios toda semana de artigos científicos. A palestra vai estar lá e todas as outras que eu dou, de rinomodelação, de todos os assuntos. Aqui eu vou deixar o QR Code, mas também tem no link da minha bio. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. E eu vou tirar foto lá no backdrop com vocês, tá bom? Vamos botar a máscarazinha pro meu marido filmar? Vem cá, marido. Ah. De quem? Oi. Justo essa foto, hein, Lu? Ô, marido, vem. A gente tinha que falar para elas, falar assim, oi, gente! Uma selfie, moço. Só eu que não tenho? Peraí. Ué, você já tem essa. Eu não preciso, né? Vai, coloca aí, todo mundo. Eu vou tirar uma selfie antes, depois a gente faz o vídeo, tá? Peraí, deixa eu ver se ficou bom. Vou tirar outra. Coloca aí. Quem não colocou, abaixa a cabeça. Tá estragando a foto. Vai. Tá, agora eu vou fazer um vídeo. Vem aqui, marido. Você vai participar também. Aham. Peraí, gente, vocês sabem que eu falo no Instagram assim, oi, gente, né? Aí o Lipe sempre... As minhas cabeças. O Lipe sempre me imita. Fala aí, marido, como que eu falo? Oi, gente! Isso. Daí vocês vão falar isso, tá bom? Peraí, vem mais aqui, ó. Eu vou sair de você, aí eu vou mostrar a todo mundo. Não, vem mais aqui, ó. Vai. 1, 2, 3 e... Ai, ficou muito bom, sério, eu amei. Não. Que horas são? Gente, são 4h30. Se eu abrir para pergunta, eu não consigo tirar foto. Vocês preferem pergunta ou foto? Criei uns monstrinhos. Querem tudo ir para o Instagram. Eu estou indo lá na frente, então. Ó, tem regra para tirar foto. Vai todo mundo com o amiguinho do lado e aí já deixa o celular aberto na câmera. O amiguinho tira a sua, você tira do amiguinho, próximo. Assim não demora tanto.